Neste mês de novembro, o mês da consciência negra no Brasil, foi exibida em São Paulo a mostra Áfricas, Cinema e Revolução, que faz uma homenagem aos filmes que retratam as lutas de independência em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. A curadora da mostra, Lúcia Monteiro, e o cineasta guineense Flora Gomes falaram à Voz da América sobre o evento. A gente tentou manter um foco na questão das independências, né? Então, o primeiro núcleo, digamos assim, da mostra são filmes feitos ainda muito próximos às lutas de independência, né, da Guiné-Bissau, de Angola e de Moçambique, ou logo após a independência, mas filmes que tentam contar a história dessa luta para se desvencilhar aí de Portugal. Aí tem alguns filmes que aí vão avançando no tempo e que contam também um pouco da Guerra Civil e fazem metáforas de alguma maneira sobre o nascimento dessas jovens nações, né? Porque são países que se constituíram enquanto países sob a colonização portuguesa e aí com a independência se fundam como países independentes e aí o cinema nasce nesse momento, assim, são cinemas que se inventam já a partir dos anos 70, né? Quando os primeiros filmes são feitos, por exemplo, por cineastas da Guiné-Bissau, por cineastas moçambicanos. Nós estamos a pedir para vocês irem avisar os outros habitantes da aldeia que hoje à noite às 7h30 temos uma projeção de filmes. Então vocês vão ver, vocês a trabalharem com o camarada presidente. Na verdade, os filmes mais antigos que a gente exibiu, que a gente está exibindo, são os filmes da Sara Maldoror, que faz filmes sobre as lutas de independência de Angola e de Guiné-Bissau antes da independência. Então, os países eles ainda estavam lutando pelas independências e ela escreve aí com algumas parcerias roteiros e filma e faz o Sambizanga, o Monangambé antes das independências, né? Antes de 74, 75. Então ela é muito pioneira nesse sentido. No caso de Moçambique, o primeiro filme que a gente mostra é um filme de 75, que é o 25, feito pelo Zé Celso Martinez Correia e pelo Celso Lucas. Na verdade, cada país tem um pouco a sua história. No caso moçambicano, o momento da independência e logo depois da independência, 75, 76, 77, foi um momento bastante rico assim, de presença de cineastas estrangeiros e em seguida esses cineastas estrangeiros eles vão embora, mas o cinema nacional, o cinema moçambicano ainda tem bastante recursos e tem uma produção muito rica. Mas logo depois das independências, esses países acabam enfrentando anos de guerra civil muito violenta, assim, que deixam os países com muitas dificuldades, e isso também tem um impacto no cinema. Então, na verdade, eu acho que não dá pra gente falar de um crescimento contínuo, assim, de um amadurecimento contínuo. Eu acho que é uma história feita de idas e vindas. Se a gente pensa, o Brasil não é muito diferente, né? Tem épocas que existe recurso para a cultura e aí a produção responde, e aí algumas épocas, enfim, todos os subsídios são cortados e as condições ficam mais difíceis e o cinema se ressente disso. A gente procurou estabelecer assim um arco com filmes também mais recentes, né? Filmes de 2012, de 2003, de 2010, para também mostrar que é um tema que continua a ser pensado. A gente colocou assim, no catálogo tem textos que falam sobre isso, e a gente fez uma coisa assim, filmes de luta e filmes de memória, né? Então esses primeiros filmes talvez são filmes mais de luta, feitos no contexto da luta, e aí os filmes mais recentes são filmes que continuam falando dessa luta e da experiência da descolonização, mas já numa chave de produzir a memória desse período. Então, talvez foi possível falar no amadurecimento, é um amadurecimento nesse sentido, assim, uma mudança de ponto de vista. For 30 years,
I've known 3 former guerrillas. They freed not only their country, but also Mozambican women. What's the harvest of the seeds they sowed during their lifetime? E a gente, enfim, fez uma seleção tentando manter esse foco nas independências e deixando de lado coisas que a gente acha que pode viabilizar o ano que vem. A gente também privilegiou trazer alguns cineastas para cá, porque a gente acha que essas obras que são pouco conhecidas do público brasileiro, elas crescem muito quando o público tem a presença de dialogar e de conhecer pessoalmente e ouvir o testemunho desses cineastas que tem uma história riquíssima. A gente teve aqui o Camilo de Souza, que é um cineasta moçambicano que lutou, foi guerrilheiro da Frelimo, lutou pela independência de Moçambique. Então, ouvir ele contando a história dele de guerrilheiro para cineasta, passando por ser técnico de cinema. Então, são coisas muito emocionantes. Então, a gente tentou equilibrar uma programação rica de filmes com também a presença de cineastas e pesquisadores. Entre os filmes exibidos está Morte Negada, o primeiro longa-metragem do cineasta Flora Gomes. O veterano da luta pela independência de Guiné-Bissau é atualmente um dos mais respeitados realizadores do cinema africano. Durante a mostra, ele participou de debates com o público brasileiro. E nós é que andamos aí nessa aventura de cinema que eu não sei se tem dado, se conseguimos realmente levar esse cinema ao bom porto, mas estamos nessa caminhada ainda, embora com grandes dificuldades, como sabe, para produzir um filme na Guiné-Bissau. Eu costumo dizer, preciso ser doido, porque é um país com tantas prioridades e que só o cinema não, o cinema está no último plano, se é que é o último plano. Eu costumo dizer que eu cheguei a este ponto é só uma, não queria só era acompanhar o meu amigo de todos os tempos, não, e acabamos por realmente por ficar, porque ele também tinha o seu desejo, eu queria fazer outras coisas, mas também é que é uma forma de querer homenagear a memória do Amílcar Cabral, que depositou em nós um certo confiança e acreditou que nós podíamos, na verdade, recolher essa memória. Então somos depositários de uma responsabilidade que nós não podemos hoje negar. Não, era o sonho do Amílcar que entre as imprensas internacionais, televisões internacionais, que houvesse também guineenses que registrassem esse fato histórico, que era um momento único na história do povo, que foi a proclamação do Estado da Guiné-Bissau. Às vezes as pessoas pensam que aquilo caiu de céu como neve ou como água. Aquilo foi uma luta incansável dos povos da Guiné-Bissau e Cabo Verde, dirigido pelo Amílcar Cabral nas matas da Guiné, quando depois de 10 anos de independência e sobretudo no momento em que o próprio Amílcar foi assassinado em Conakry no dia 20 de janeiro de 1973, e que ele já tinha tudo preparado para a proclamação do Estado, para mostrar ao mundo que nós estávamos a fazer uma luta justa. A luta continua! Contra o quê?